está sendo gravado para fins de registro e garantia de qualidade. E nós vamos disponibilizar isso para vocês, para todos os participantes. E como um aviso legal, quem não tiver confortável com a gravação, fica à vontade para desconectar. Ok? A tarde de hoje nós vamos falar sobre um tema bem emergente e bem abrangente, que é a economia de API, e o aspecto de segurança em cima disso. Então eu preparei aqui na M2M uma agenda bem sucinta e simples, tá? A ideia é falar um pouquinho para vocês sobre o nosso posicionamento, e para isso, antes de começarmos, eu gostaria de rodar uma pesquisa inicial, de uma introdução mesmo, uma coisinha rápida, 2 minutinhos, só para que vocês possam responder, para justamente a gente entender em que momento vocês estão trabalhando numa cultura de APIs. São 5 perguntinhas super simples, tá? Para que a gente entenda um pouquinho mais do momento que vocês estão. Eu não vou preencher, é claro, mas fiquem à vontade. Essa informação é só para controle mesmo, e depois a gente vai estar compartilhando os resultados com todo mundo que está participando. Se vocês puderem darem um ok quando concluírem no bate-papo, eu agradeço. Não, obrigado. E podemos prosseguir. Excelente. Então, primeiro de tudo, né, pessoal? A ideia aqui é trazer para vocês uma visão em cima de economia de APIs, mas eu não posso falar de economia de APIs sem antes começar com uma simples conceitualização que às vezes o pessoal não entende. Eles pensam que API, quando a gente fala de APIs modernas ou APIs no mundo atual, a gente está se referindo a aquela Application Program Interface de quem era desenvolvedor, etc., né? Não, a gente tem que lembrar que hoje APIs conectam pessoas, APIs conectam negócios, ou num contexto de IoT, não sei se vocês conseguem ver, mas dispositivos como Raspberry Pi, com devices interconectados, com Sense Hat, etc. Então a gente também conecta coisas. Então, uma estratégia digital de transformação, ela não consegue evoluir sem que você tenha justamente APIs. Tá? Isso é muito importante. Não é a M2M só que está se posicionando neste mercado há algum tempo, mas os grandes fornecedores, os grandes influenciadores, como o próprio Gartner, está trazendo informações em cima disso. Tá? Ok. Sim.
A gente vai falar em perguntas e respostas, viu, Egídio? Então, voltando ao tema, nós temos uma especificação que rege o mundo de APIs, que é a OAS, né, que seriam os Open APIs, que praticamente estaremos falando aqui de RESTful APIs. Se vocês forem familiarizados com RESTful e quiserem dar um joinha aí no chat, só para eu entender quem já trabalha com esse mundo de API REST, tá? É interessante. E o que a gente tem que lembrar? É uma especificação. Então, a especificação, nós estamos tratando de padrões. E padrões que justamente trazem para o seu dia a dia uma forma simples de expor o quê? O teu maior valor, o teu AST, a informação, o teu dado. Tá? Desde uma simples documentação, uma simples integração, nós temos isso hoje através de APIs. E como eu falei, é human readable. Ela é totalmente acessível e fácil de você ler porque é verboso, é textual. E aí surgiu um contexto. Quem é que é familiarizado com economias de API, né? É uma palavra que está muito em evidência, mas eu gosto de contextualizar um pouco as coisas. Então, economia de APIs nada mais é que um termo que nós adotamos no mercado, tá? Para focar no que é positivo, benéfico para a tua organização. Nós trabalhamos em cima de formas de expor a tua informação e que você tenha um bom uso disso. Então, ter uma economia de APIs, ela foca basicamente em posicionamento de produto. Então, nós estamos falando em alguns impulsionadores, como trazer agilidade para o teu negócio, ou faça mais com menos. Você pegar o seu sistema legado, que ele não foi pensado numa arquitetura moderna, e de alguma maneira transpor as informações dele de uma maneira mais simples e eficaz, tá? Com baixo custo. E é claro que você tem que gerenciar o risco. E no que a gente foca no mundo de economia API? É integração, mas não somente com o seu público interno, e sim com o público externo também. Então a gente tem aí desde o seu sistema legado, que está no mainframe, sistemas proprietários e sistemas de terceiro. Tá? Falando um pouquinho mais sobre o que nós temos para uma economia de API, eu trouxe esse tema e dei uma pimentada no modelo M2M, né, de como o Gartner enxerga e como que a gente trata em quais disciplinas. Então, primeiro ponto importante, API Economy tem a ver com estratégia de jornada de transformação digital. Toda vez que você pensa em hoje, nos dias atuais, em modificar um sistema, isso gera um custo. Toda vez que você pensa em alterar um comportamento da organização e lidar com pessoas, você tem que ter algo mais a oferecer. Então, isso é uma estratégia de campanha, né? Uma estratégia corporativa. Então, lembra disso, porque a gente está falando muito atrelado à experiência do usuário. Quem que é teu público-alvo, né, hoje? E aí a gente tem um termo. Eu não sei se vocês já participaram, mas se quiserem dar um joinha aí no bate-papo, né? Quem aqui já foi em algum hackathon? Hackathon foi, por um tempo, ainda continua sendo uma palavra da moda. Todo mundo usa hackathon para alguma coisa, mas entenda que a gente tem limites de hackathon, né? O hackathon não foi feito para você ter a próxima inovação, a próxima solução do problema de um grande banco ou de uma grande corporação, mas sim para potencializar aquelas pessoas que podem sim te auxiliar, né? E aí a gente fala de um momento importante. O que é o API Economy em cima disso? É a socialização. De que adianta você ter um ecossistema de integração bem elaborado se você não está exportando ou expondo essas informações para o mundo afora? Você fala, eu estou usando só dentro de casa ou entre silos. Você começa a romper barreiras. Tá? Mas aí surge um termo importante. Quando a gente fala de API Economy, monetizar. O que é monetizar uma API? Não é só cobrar por chamada. É uma das coisas que o mercado pratica de uma maneira talvez errônea, mas quando eu falo em monetizar, quando a gente fala de monetizar uma API, eu estou dizendo que é o fluxo ou a informação, a importância da informação que eu tenho nela, né?
E aí tem um termo que a gente não usa, mas como eu peguei do Gartner isso, o Gartner usa bimodal, né? Quando a gente fala de multi-speed IT, eu gosto de falar de multi-speed porque cada silo na tua área, ou cada linguagem que você trata, tem uma velocidade diferente. Mas graças à cultura de APIs, você consegue ativar este multi-speed. Sem APIs ficaria praticamente impossível, porque a gente teria vários pontos de integração e várias linguagens, várias formas que não se comunicariam. E a gente tem que lembrar que, consequentemente, nem tudo é tão bonito quanto parece, né? A gente tem questões de segurança. Porque uma vez que eu estou integrando o meu ecossistema, eu tenho que me preocupar justamente com, estou expondo dado, informações da minha empresa, seja um aplicativo ou o que for, eu abro uma janela para segurança de API, né? E, por fim, pessoal, sempre lembre que a maioria das empresas busca consumir mais APIs, consumir serviços. Então, outra pergunta que eu faço é: quem daqui não usa, por exemplo, um fator de autenticação do Google ou do Facebook para fazer um cadastro num aplicativo móvel, né? Hoje, a maioria das aplicações que são nascidas na cloud, elas tiram proveito disso. E a gente sempre trabalha num conceito de arquiteturas mais modernas e tratar o consumo. Mas tem que lembrar o seguinte: e a governança disso? O seu gerenciamento de API, que é uma parte muito importante, né? Quando a gente fala de API Management, a gente tem que lembrar da governança, tá? E disso aqui, ó, alguém já fez essa parte para você. Não reinventar a roda, tá bem? Então, abraçando um mundo de competitividade, se eu entrar numa jornada de transformação e buscar economia de APIs, quais são meus diferenciais competitivos? Então, a primeira coisa é eficiência. Você vai ser eficiente, você vai estar competindo com muita gente no mercado. Então, saber se posicionar acima do seu público ou da multidão, né? Você tem que ter uma estratégia de engajamento. Então, o seu aplicativo vai ser comparado com milhares. E aqui é um exemplo: a gente tem mais de 1,6 milhões de aplicativos para download no Google Play. Que tipo de valor você gera em cima disso hoje? Ou quais são as possibilidades que você tem de se diferenciar nessa multidão? Trazer inovação. Então, a gente tem a questão de 70% de organizações, aí, esse estudo é do IDC, tá? A gente fala que uma vez que você tem uma estratégia de API Economy, tá? Numa jornada de transformação digital, você traz o público-alvo para mais próximo de você. E você tem um número maior de geração de oportunidades e de assertividade, tá? Que seria satisfazer as necessidades reais do teu cliente, tá? Ou do teu público. Aí a gente começa justamente a falar do ponto principal deste evento de hoje. Para vocês, pessoal, o que vocês acham, né? Por que API é importante? Eu não sei se vocês acompanharam a Black Friday ou esses acontecimentos. Essas informações aqui, a gente até modificou um pouquinho a apresentação para quem estava no evento presencial da IBM. Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. A gente modificou bastante, só tem a essência. Mas vocês acompanharam os últimos casos em cima das falhas de segurança de APIs que expuseram aí 60 milhões de dados de usuário no serviço postal americano, que afetou a Amazon, afetou grandes operadoras de outros marketplaces. O problema que fez com que a Google desligasse o Google Plus, né, o Google Mais por um tempo, a parte dos backdoors que no Node de JavaScript, né, em alguns scripts de JavaScript, foram usados para roubar bitcoins, né? E aí, o primeiro impasse, falando de segurança, vamos ser realistas, se isso acontece com os grandes, Google, Twitter, Facebook, será que você está seguro? Essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês. E o porquê essa noção de segurança? Quem daqui acha que a estratégia de segurança hoje adotada dentro da tua cultura de APIs é eficiente? A gente sempre tem que estar buscando, né? E muita gente se esquece de casos
típicos. Então vamos falar um pouquinho, essa é a parte um pouquinho técnica, eu vou até pedir desculpa para quem não for tão técnico, mas a gente escuta muitos termos, né? JSON, YAML, XML, né? E aí, o que a gente tem de problema com isso? Eu trouxe 3 amostragens de dados, né? Em JSON, YAML e XML. São muito verbosos. Então, você tem detalhes, às vezes, que é muito simples de você entender. Imagina se aqui eu estivesse transacionando uma informação de cartão de crédito, uma informação de dados financeiros. Isso seria muito negativo, né? Para todos. Eu poderia pegar essa informação no ambiente. E aí surgem algumas preocupações. A primeira delas, quando a gente fala de processamento fim a fim. Quem daqui trabalha um pouco mais técnico e entende um pouco de protocolo HTTP? Vocês vão saber que é um protocolo, existe aí uma opção para marcar o eu, né, no chat, mas existe um detalhe importante, a gente está falando de um protocolo totalmente síncrono. Então a gente tem um processamento fim a fim, que vai justamente de uma mensagem HTTP para uma URL do recurso. E a gente tem algumas operações que quando você faz a requisição disso, então imagina assim, eu quero fazer uma análise de crédito, ou fazer um TED, uma transferência, né? Eu estou setando uma operação de requisição. E isso vai fazer o quê? Vai iniciar um objeto lá em memória. E aí existe um conceito de parser, que é trazer a informação do mundo API e acoplar um formato para o recurso de destino. Então, por exemplo, se você estiver falando de uma integração exposta de API que hoje está rodando em Java, é nesse momento que ele vai converter esse texto REST para justamente o teu Java. Tá? E essa sequência gera um elo fraco, que torna o seu aplicativo vulnerável. E aí o que eu tenho para dizer para vocês, pessoal, é que assim, os caras maus amam REST. Eles adoram REST, porque é human readable. Tá? Então eu elenquei alguns riscos, tá, potenciais que a gente busca mitigar. Tá? Então a gente tem desde a alteração de semântica, ataques de injeção. Eu não sei se vocês são familiarizados com isso, tá? É um tema muito mais próximo de quem atua em segurança, mas tem gente que fala, mas isso acontecia na época do XML, mas acabou, não acontece mais. Não, muito pelo contrário. Está muito evidente. Então, a gente tem desde poluir um path, colocar informações depois do path, né? Então, é um exemplo disso. No ataque de HPPP, você manda lá a tua URL de GET e passa lá um parâmetro no teu REST com um método falando para setar que ele vai virar um admin, né? Então, quando o teu back-end pegar essa informação, ele vai entender e falar, opa, esse cara tem um role associado automaticamente de admin. Tá? Então, aqui a gente tem um issue a ser tratado. Outra vulnerabilidade, tá? Você está usando policy. Aí o cara fala, mas eu tenho uma proteção na camada de navegador, que é o Same Origin Policy, né? Então, você tem, os navegadores modernos trazem para você hoje uma das formas de você tratar isso e fala, eu tenho que ter ao menos um policy, uma política de Same Origin. Mas e as tuas aplicações? E aí a gente começa a falar, o erro comum é isso, você fala, eu não interpreto tudo no navegador, eu tenho mobile, né? Eu tenho um celular, eu tenho um tablet, eu tenho esses devices aqui que são sensores. E eles não têm navegador. Eles trocam simplesmente eventos e dados. Então imagina que você tem um stub proxy, um client REST, que não obriga o uso de Same Origin Policy, que é muito comum no mercado. Você ter esse cara aqui, tá? Aí a pergunta que eu faço é, e aí, você realmente está seguro? E aí existem problemas de frameworks de mercado que usam RESTlet Redirector. Então a gente traz algumas vulnerabilidades que foram ressuscitadas do mundo antigo de XML em SOA, numa linguagem tão tradicional, né? Então
esse é um caso típico. Não façam isso em casa, mas esse é um ataque que você vai gerar 3 GB de dados e vai fazer uma negativa de serviço. A gente tem aí 13 linhas. Tá? E se você não tiver algo que te proteja disso, o que vai acontecer com o teu back-end nesse momento? Ele vai simplesmente topar processamento, vai engargalar toda a tua interface e o cara mal intencionado afetou o quê? A tua reputação. Imagina que isso fosse o teu aplicativo de portal, ou o teu aplicativo móvel, né? A gente tem outros ataques interessantes. A gente tem ataques de entidades externas. Aqui é um exemplo de como você pode editar o boot.ini do Windows. Então, a gente está falando aí de meia dúzia de linha. Tá? Você vai lá e seta no boot.ini. Se você quiser setar um arquivo do Unix File System, mesma coisa. Tá? Um exemplo de um ataque DOS no Unix. Outro tipo de ataque que a gente usa, o que a gente vê, né? Não que a gente usa, é o ataque de extração de dados em cima de XML. Então, você passa no bitstream e seta as informações que você quer. Então, aqui, ele tem uma aplicação com dados sensitivos, então é como se fosse um DET lá no teu pacote, tá? E aí você seta uma informação lá dentro. E aí vem a pergunta, como que eu torno isso mais seguro, então? O primeiro ponto tem que ter um gateway de DMZ. Sua topologia, ela tem que estar projetada na borda, tá? Ela tem que proteger o seu ambiente internamente e também acelerar esse processamento. E aí, uma das perguntas que você pode estar se fazendo aí, tá, mas eu só tenho APIs internas, eu não vou para o mundo afora. Esse é um erro mais comum que a gente vê em clientes, tá? Quando você está entrando numa estratégia de transformação digital, quando você está indo para o mundo de arquitetura e topologia, o que a gente sempre fala para os clientes tenha uma DMZ. E tenha um gateway de DMZ de fato. Não tenha soluções que dizem que são gateway de DMZ e rodam Java, por exemplo. Java não foi feito para DMZ. Tá? E aí você protege o seu ecossistema. E aí tem uma brincadeira. A gente tem um produto de fato que é o Data Power. Data Power é o bom e velho Data Power que surgiu lá quando a IBM surgiu no MIT. Foi um device feito e utilizado na Guerra do Golfo dentro das Hammers. E aí a IBM comprou isso depois que o governo americano liberou a possibilidade de compra. E isso é um dos principais gateways hoje de mercado. Tá? Ele proporciona justamente a tua proteção fim a fim na camada de DMZ. Ele é um gateway feito para conectar a tua empresa com o mundo afora, fala qualquer tipo de protocolo e ele justamente trata esses issues de segurança. E a melhor dos mundos ele é um firmware embarcado, ele é um sistema operacional proprietário. Então, você não tem que, por exemplo, como alguns fabricantes fazem, simplesmente sair instalando o sistema operacional, fazendo overlay. Não, está tudo pronto ali e blindado. Então, torna-se muito mais simples e protege o seu investimento. E aí tem aquela pergunta, mas é rápido? Hoje eu tenho problema de latência. A primeira coisa é escalabilidade. A gente tem aí casos de sucesso e a linearidade, né? A gente fala que ele foi projetado com uma arquitetura que nós chamamos de non-blocking I/O. Ele trabalha próximo da velocidade do cabo. O que é trabalhar próximo da velocidade do cabo? No caso do teu appliance de rede, ele não incorpora latência. E a gente tem isso graças a parsers que são patentes da IBM. Tá? Então, enquanto alguns gateways no mercado se posicionam a fazer algumas chamadas, né? Falar, eu consigo chegar aí na camada de milhares de chamadas. Entenda que a gente está falando de uma estrutura que pode chegar a bilhões de chamadas. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? E aí, voltando ao aspecto de segurança. Quando a gente fala de segurança, não reinventem a roda. A gente tem um framework, existe, o mercado convencionou alguns blocos, tá, primordiais. Eu não vou falar todos, tá, mas vocês vão receber a apresentação, mas entendam que tudo que está aqui pode ser interpretado por Data Power.
tá? Pode ser implementado com o pé nas costas. Eu gosto de falar isso. Não dá fora muito canivete suíço e você consegue justamente fazer o offload da camada. Você não precisa de um outro dispositivo, ou você não precisaria fazer com que a informação maliciosa entrasse na tua rede sem ter uma autenticação ou sem invalidar que é um possível ataque, por exemplo, detecção automatizada de ataques e bots. Tá? E aí vem aquela questão, mas por que eu vou me importar com isso? Eu não sou de segurança, eu sou desenvolvedor, eu sou arquiteto, eu sou um cara de negócio. É simples. Quando você vai escolher uma plataforma de API, você não pode mudar do dia para a noite. Então, a tua escolha, eu costumo brincar, é como se fosse um casamento, né? Você faz projetando um crescimento. Então, isso não é igual a escolher pacote Office, que todo mundo sabe que o melhor é o Office 365. Tá? Então, tem que lembrar disso que a gente tem aquela questão, uma má escolha vai fazer o quê? A primeira coisa, expor o teu negócio. Ninguém gosta de ser invadido. E hoje, se vocês pesquisarem depois sobre aqueles links que eu passei, eu até separei algumas imagens, depois eu compartilho com vocês. Com essas invasões, a própria rede social divulga muito rápido. Não sei se vocês sabem, mas a Honda foi hackeada esses dias porque estava com uma senha no Twitter de password. Password mesmo. E aí hackearam o Twitter deles. O caso da UPS, da Amazon, a mesma coisa. E o pessoal twitta muito isso. Coloca no Facebook, compartilha, né? Então, isso afeta, impacta a reputação do teu negócio. Impacta a sua jornada de transformação digital, porque você pode se deparar com limitações. E também, oportunidade de negócio. Existe um conceito de omnichannel ou multichannel que nós tratamos como API Economic Channels, como canais de API Economy. E por fim, pessoal, ninguém gosta de assinar um projeto mal feito. Então a tua carreira também acaba sendo impactada numa má escolha. A nossa mensagem para vocês é, sempre que considerarem uma estratégia de transformação digital e o assunto for falar de gateway, faça a escolha de maneira correta. E o que eu tenho para passar para vocês, dentre toda a recomendação de Building Block, faça pelo menos a lição de casa básica. Autenticação forte, limites de rajada. O que é limites de rajada? É possibilitar com que o teu ambiente suporte uma carga e cresça através de elasticidade. Tá? E tenha uma arquitetura bem simples. Porque uma arquitetura simples, ela é fácil de diagnosticar, fácil de implementar e fácil de evoluir. Um erro comum que a gente pega no mercado são empresas que gastam anos defendendo uma arquitetura que quando ele termina de implementar, o mercado já mudou. Então ele perdeu competitividade e gastou dinheiro. Tá? Como que a gente trata isso? Primeira coisa, como que eu me torno competitivo? Né? A gente tem um mapa simplificado de adoção. A M2M tem o que nós chamamos de Cloud Adoption, e a gente tem uma jornada de transformação digital. E o primeiro passo é uma estratégia de APIs, tá? Uma economia de APIs. Então, isso tem que estar alinhado com quem? Com a cultura da tua empresa. Então, para você ser um campeão, um vencedor no mundo de APIs, lembra disso. A gente começa entendendo a capacidade, as capabilities do produto, se capacita nisso, faz o direcionamento das ações, começa com MVP, trata os casos de uso desse MVP, avalia em si se o produto funciona, resolve os problemas de interconexão que você vai encontrar com o teu back-end, se vai usar adaptador, se não vai usar adaptador, etc. Fornece esses insights, e aí sim você trabalha com o conceito de User Experience alavancado, que é o Customer Success. Né? Você trabalha com feedback contínuo e justamente trilha as histórias de sucesso. Tá? Então, pessoal, conclusões que eu gosto de sempre estar passando. Tá? Não deixa de lado a tua camada de segurança no momento zero. Erro comum, tá? Transformação digital, todo mundo fala, todo mundo faz sessões de design thinking, etc. E fala, não, segurança a gente vai tratar no momento da implementação. Pelo contrário, trate no momento zero. Invista num appliance, ou invista numa solução, numa topologia, numa arquitetura, que além de estar engajado com a tua cultura organizacional, que vai ser um culture change, né?
você tem que lembrar disso no aspecto de transformação digital, mas trate segurança. E não descarte governança, tá? A gente tem feito muito assessment em cliente, que ele fala, eu tenho API, etc e tal. Qual é teu modelo de governança? Cadê teu portal de publicação? Teu portal de distribuição? Ah, não, a gente não está tratando num portal. Então, este é um ponto que também deve ser considerado, tá? Então, lembra disso. E quando a gente fala de transformação digital, a gente não está falando só de ferramenta, a gente está falando de cultura, de mudança. É ruptura, certo? E aí, pessoal, não sei se vocês já ouviram esse termo, a M2M usa muito isso. Não é preciso ter uma grande ideia, basta ter uma pequena ideia que ela possa ser o quê? Evoluída. Ela se transforma em grande. Então, começa pequeno, pensa grande e aprende rápido. Obrigado. Eu vou abrir agora para perguntas e respostas. Olá, Egídio. Rapaz, nós podemos falar sim através do e-mail ou do telefone da M2M. Eu vou pedir para que o Beto entre em contato com você. Nós temos alguns canais de comunicação. Eu estou vendo a sua questão com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né, e as normas. Isso é um ponto impactante, tá? Muitas empresas não entenderam da importância que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem levado isso, essa mensagem. Essa foi uma das principais razões da gente ter focado num cenário de economia de APIs com segurança. Outra delas é o Open Banking, porque a M2M é muito inserida no contexto de bancos, tá? Mas nós estamos rodando algumas iniciativas em cima disso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai trazer responsabilidades às empresas, tá, em cima da massa de dados que ela vai expor, ela vai ser responsabilizada. Então, é muito importante você estar alinhado. E quando a gente fala de soluções de API Economy, etc., no nosso caso, falando de um Data Power, por exemplo, ele já está totalmente preparado para coletar esses eventos, falar com o seu CIEM e com toda a sua topologia. Tá? E ele já é muito utilizado no mundo, inclusive no Brasil, grandes bancos utilizam, grandes operações financeiras rodam em cima dessa topologia, mas a gente tem que lembrar que este ponto vai ser de suma importância e a coleta desses dados na borda passa a ser fundamental. A pergunta do Fernando: que precauções são importantes para se tomar em relação a empresas que podem fazer uso de microserviços? Essa é uma pergunta sensacional. A cultura de microserviços, quando a gente fala num modelo de arquitetura com camadas distribuídas, etc., ela está se tornando emergente. E você tem algumas linguagens que estão aparecendo, Go, Node, Swift, o próprio Java se reposicionando, pessoal de Microsoft faz implementação. A primeira precaução que eu gostaria de deixar claro é ter uma estratégia de OAuth 2.0, uma estratégia de autenticação forte, porque muitas aplicações hoje fazem uso de autenticação do Application Security. E o que acontece caso você tenha uma brecha nesse seu microserviço? Se você pegar esse token, por exemplo, você consegue facilmente fazer um hijack e se passar por essa outra aplicação. Tá? Então, é importante que você tenha uma boa estratégia de login, uma boa estratégia de implementação e também, tá, para microserviços, que você esteja
bem alinhado com a plataforma ou como você orquestra a sua cultura de cloud híbrida. Inclusive, na próxima semana, a gente vai estar falando de um tema importante, que é cloud híbrida. E na outra semana, a gente vai falar de gestão de eventos, que é a integração entre os seus microserviços, né? Que a gente está falando de Kafka e de Event Streams. Se você puder participar, tá bom? O Egídio disse o seguinte: você tem desenvolvimento ou testes feitos com aplicações distribuídas baseadas em blockchain ou então APIs tradicionais com bases de dados imutáveis que possam eventualmente? Sim, nós temos. A gente trabalha diretamente com o ecossistema IBM, tá? Inclusive a própria IBM está bem engajada nisso. A questão de teste em si a gente faz em cima de rede blockchain IBM. Isso está se tornando muito importante no aspecto de contratos inteligentes. Tá? Blockchain, a implementação não é só para a troca de Bitcoin, né, como você deve saber, e para falar de APIs tradicionais com base de dados imutáveis, sem problema algum. A gente recomenda que você faça isso através de APIs para você abstrair justamente o teu back-end. Tá legal? Pessoal, a gente está em cima do tempo. Eu tenho uma última survey para vocês, um último pool. Eu gostaria de colocar. Tudo bem? Que seria a jornada de transformação. Se vocês puderem responder, são só 2 questões, né? Eu fiquei muito contente, pessoal. A gente está com uma sala cheia, bastante gente interessada e participando aí do webinar. Eu gostaria de convidá-los também para que participassem dos próximos, tá? A M2M ela é responsável por quase 85% do mercado de treinamento e capacitação no ecossistema IBM, entre outras disciplinas. A gente trata muito integração e infraestrutura de cloud híbrida. E a gente está pegando um pouco desse nosso conhecimento de longos anos e longas experiências e trazendo justamente para vocês, tá? De uma maneira mais dinâmica e mais intuitiva, porque a gente entende que hoje o pessoal não consegue sair para ir para uma sala de aula por tanto tempo, né? Então a gente está quebrando isso numa maneira um pouquinho mais dinâmica. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive existe uma avaliação do webinar que está aparecendo aí em cima, tá? Se vocês puderem preencher, eu agradeço, porque isso vai servir como norte para o Marcelo Meneghel como pessoa e também para o processo de formação e capacitação da M2M. Eu agradeço a vocês, tá? E eu espero vê-los dentro de muito em breve. Novamente, obrigado e até a próxima.